Amém. 2 domingos no mês passado nós meditamos no livro de Gálatas. Eu estava dizendo que o livro de Gálatas tem algumas passagens muito difíceis, como nós estávamos meditando no capítulo 3. Ao mesmo tempo, o capítulo 3 de Gálatas é tão difícil, não há nada no capítulo que salte para nós quando nós lemos, mas ele destranca toda a Bíblia. Entender ele é entender toda a Bíblia, porque é o Evangelho no seu estado mais puro e potente. Hoje eu queria olhar o último verso do capítulo 5 de Gálatas e depois os versos de 1 a 5 do capítulo 6. Eu não vou meditar nesses versos todos, mas é só para a gente ter um contexto do que Paulo está dizendo. De novo aqui, Paulo está dizendo algo difícil de compreender a princípio, nos parece até paradoxal, mas é fundamental para nós vermos se temos, ou o que é ter uma identidade em Cristo. Se isso, o pão, o vinho, Cristo e este crucificado, como Paulo vai dizer nesse capítulo que ele só se gloria na cruz, é verdade sobre nós e nossa identidade é formada em Cristo. Então ele diz assim: não nos tornemos vaidosos, provocando e invejando um ao outro. E então começa o primeiro verso do próximo capítulo. Irmãos, se alguém é pego em pecado, você que é espiritual deve restaurá-lo gentilmente. Mas observe a si mesmo, ou você também pode ser tentado. Carregue os encargos uns dos outros, e dessa maneira vocês cumprirão a lei de Cristo. Se alguém pensa que é algo quando não é nada, ele se engana. Cada um deve testar suas próprias ações, então ele pode se orgulhar sem se comparar a outra pessoa, pois cada um deve carregar sua própria carga. Nós vamos nos concentrar nos versículos finais, mas você vê que é um texto difícil. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. E aí vem: se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a sua própria carga. E quando você olha para trás, você vai ver que Paulo está falando um pouco antes exatamente sobre o fruto do Espírito em nós: mansidão, paz, alegria, e como nós não cumprimos as exigências da carne. Então, o que é Gálatas? Antes de tudo, nós sabemos que Gálatas é uma exposição do Evangelho, é uma grande, pura, poderosa exposição do Evangelho, e é um enunciado cautelosamente delineado pelo apóstolo Paulo de maneira poderosa, completo, essencial, do coração da mensagem do Evangelho. O livro de Gálatas é o coração da mensagem do Evangelho. A segunda coisa que a gente sabe sobre Gálatas é que a carta foi escrita não para uma igreja, mas para várias igrejas da região da Galácia, 5 ou mais igrejas que estavam naquela região, ou seja, era um grupo de irmãos, de cristãos de várias igrejas na mesma região, 4 ou 5 igrejas, talvez mais. Então, quando você se junta essas duas coisas, é o puro Evangelho, e para várias igrejas, você vê que essa exposição do Evangelho, por excelência, em toda a Bíblia, para todos os cristãos. Ela não está tratando, ela está tratando daquilo que é da maior ênfase necessária no Evangelho para todas as igrejas. Então o ponto dos Gálatas é que os cristãos precisam do Evangelho. Quando aconteceu a reforma por causa do que Lutero viu na carta aos Gálatas, em Romanos, você vê o despertar da mesma necessidade. Nós precisamos do Evangelho todos os dias, proclamado de novo e de novo.
os cristãos não entendem o Evangelho. E quando eles entendem o Evangelho, eles precisam continuamente ouvir o Evangelho. Nós somos tanto do Evangelho que Deus deu essas coisas físicas para nós: o pão, o vinho. Nós precisamos manter tudo em nós voltados a isso. Mas há muitos cristãos que não compreendem o Evangelho, portanto não podem ser cristãos de fato. Os cristãos precisam se certificar de que estão continuamente entendendo o Evangelho, porque se você não entende o Evangelho, você não tem mais nada. Paulo escreve para essas igrejas e diz: se vocês não podem imaginar que podem iniciar no Espírito e terminar na carne, o que está sendo pregado aí não é mais o Evangelho. Se isso continuar, então não há nenhuma graça operando em vocês, não há Evangelho, porque não existe outro Evangelho. Ele diz: olha, você não está alinhado com o Evangelho, e nós precisamos ouvir o Evangelho semana após semana, porque nós precisamos sempre nos certificar de que nossas vidas estão sendo moldadas pelo Evangelho, alinhadas ao Evangelho. Então é isso que nós fazemos quando olhamos para textos como esse. Quando você olha para Gálatas, ele está alinhando a sua vida ao Evangelho. E aqui Paulo aborda um assunto realmente muito atualizado para nós, na nossa era psicológica, porque ele está falando sobre autoimagem, como você se vê. Ele está falando sobre autoestima, ele está falando sobre autoavaliação, ele está falando sobre identidade, coisas totalmente assunto quente na nossa geração, e que mais pessoas que se dizem cristãs se afastaram das definições bíblicas do Evangelho. Você vê que lá também o apóstolo Paulo está chamando eles para essa visão, essa autoimagem, autoestima e autoavaliação baseadas no Evangelho. Então, imediatamente eu gostaria de mostrar que é o paradoxo único da autoimagem do Evangelho. Você só pode ter uma autoimagem baseada no humanismo ou no Evangelho. Não existe uma outra. Você vê que a autoimagem construída no humanismo, ela vai ter várias vertentes, mas elas vão ter um ponto em comum fatal, não é? Ou você tem a autoimagem baseada no Evangelho. Não existe vários caminhos. E o cristianismo traz a você uma maneira única, e que é o ótimo teste para o seu próprio coração, de olhar para si mesmo. O cristianismo é você olhar para si mesmo como nada mais faz você olhar para si mesmo. O humanismo secular vai fazer você olhar para si mesmo de uma forma que é totalmente distante da realidade como Deus diz que você é. E o cristianismo, o Evangelho, vai dar uma maneira de você olhar para si mesmo, entender a si mesmo, que é tão diferente de qualquer outra coisa. Porque, como eu disse, você pode ter várias vertentes no humanismo, mas elas são todas iguais naquilo que é mais importante. Então existe um paradoxo, e você pode vê-lo imediatamente quando lê o texto. O texto, quando nós olhamos a primeira vez, ou então quando lemos, igual lemos aqui, causa um choque em nós. Porque Paulo diz assim: se alguém pensa que ele é algo, quando ele não é nada, ele se engana. Ok, entendemos. Mas ele diz assim: cada um deve testar suas próprias ações, e então pode orgulhar-se de si mesmo. Os dois versos parecem estranhos. Se alguém pensa que é alguma coisa quando não é nada, ele se engana. Mas cada um deve avaliar suas próprias ações, e então pode orgulhar-se de si mesmo. Mas se ele pensa que é alguma coisa quando ele não é nada, ele está se enganando. Mas então ele vai avaliar suas ações para orgulhar-se de si mesmo. Parece que está dizendo duas coisas opostas. Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os seus próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Pois cada um deverá levar a própria carga. Você sente uma certa tonteira quando você lê o que Paulo está dizendo, porque você sente desorientação.
Porque o que ele está falando parece um paradoxo, e é um paradoxo. Quando a gente sai de um elemento muito rápido para um elemento diferente, nós demoramos nos adaptar, não é? Quando alguém está no fundo do mar, ele não pode rapidamente subir à superfície. Tem todo um processo para subir, porque ele está num elemento tão diferente que ele não pode imediatamente passar para outro. Forma bolhas de nitrogênio no sangue e você tem uma embolia, você morre. Não pode. Tem que ser feita a descompressão devagar. Você não pode fazer isso, ou seja, você não pode sair de um domínio para um domínio totalmente diferente muito rápido. Depois que você passa dos 40 anos, você vai ver que você não pode nem ficar sentado muito tempo e levantar de repente. Você fica meio tonto, não é? É a velhice. Por quê? Quando você se levanta rápido, o sangue demora a circular pela sua cabeça, então você fica meio tonto. Então você já sabe que não pode se levantar muito rápido, de repente. Você não pode passar de um domínio para o outro. Paulo nos deixa tonto, porque ele passa de uma coisa para outra muito rápido, não é? Ele passa de... Se alguém pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas cada um deve avaliar os seus próprios atos e então orgulhar-se de si mesmo. Aí nós temos desorientação, não é? É isso que acontece, porque no verso 3 a gente vê Paulo dizendo que você não é nada. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Então, de repente, no verso 4 ele diz que nós devemos nos orgulhar de nós mesmos. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar a ninguém. Qual o problema aqui? Não é? Por que saiu de um elemento para outro assim? O que está acontecendo aqui? Esse é o paradoxo, é isso que nós queremos olhar. Vamos olhar os dois lados antes de cearmos. Primeiro, nós não somos nada. É a afirmação dele no verso 3. Se alguém pensa que é algo quando não é nada, ele se engana. Isso é muito franco, muito direto. É muito claro. Donald Guthrie, que foi um grande pregador, falando aqui, fala como é típico isso no apóstolo Paulo, e a nossa tradução para qualquer língua, a língua dele, inglês ou português, a nossa, obscurece um pouco o quão enfático é o que Paulo faz, essa justa posição enfática dessas duas palavras, algo e nada. Se alguém pensa que é algo sendo nada, no grego isso ainda é mais forte, algo e nada, nada mais distante de algo e o nada. Então o contraste não poderia ser mais vividamente expresso. Uma coisa e nada. Então não há caminhos entre uma coisa e nada. Você não pode ser quase nada e ser uma coisa. O nada, o vácuo, o não existente, está totalmente distante de uma coisa que existe, de algo. Nenhum crente tem o direito de se considerar mais do que nada. É o que Paulo está dizendo. Nós não somos nada. Então, o que você acha disso? O que você tem a dizer sobre isso? Você está lá recebendo uma carta do apóstolo Paulo e ele diz: você não é nada. Ou a Bíblia está dizendo para nós aqui nessa noite: vocês não são nada. Este não é um lugar onde Paulo fala sobre isso, eu não sou nada, não é? Deixe-me mostrar como Paulo é duro quando ele está falando sobre si mesmo. Vamos usar Paulo como um estudo de caso. Já que a gente tem que olhar para um ser humano para ser o modelo dessa verdade, eu acho que o próprio Paulo é o melhor. Então vamos usar Paulo em 1 Coríntios 15, 9, ele diz: porque eu sou o menor de todos os apóstolos e nem mereço ser chamado de apóstolo. Ele está falando sobre ele mesmo, ele está descrevendo ele mesmo, está dizendo: eu sou o menor de todos os apóstolos. Na verdade, eu não merecia nem ser chamado de apóstolo. E você pensa, Paulo, o menor dos apóstolos? Ele escreveu o Novo Testamento quase todo, não é? Você vai ler o apóstolo Pedro dizendo: as coisas que Paulo escreve são difíceis de entender, e por isso alguns pervertem o que ele diz. Você vê Pedro
já falando das cartas de Paulo como as escrituras. Ele disse, como as outras escrituras são deturpadas, ele está falando do Velho Testamento, as cartas dele são difíceis de se entender, e por isso, mas no entanto ele está dizendo, eu sou o menor dos apóstolos, eu não sou nem se considera ser chamado de apóstolo. Nossa opinião, nossa avaliação, ele é o maior de todos os apóstolos, ele é o maior homem que já viveu, não sendo o próprio Filho de Deus no mundo, né? Mas você pensa o quê? Fica pior. Em Efésios 3,8 ele diz assim, embora eu seja o menor dos menores dentre os santos, você vê o que ele está dizendo? Ele não diz que ele é o menor entre os santos, ele diz que é o menor entre os menores. Ele não podia ir mais abaixo. Embora eu seja o menor dos menores dentre os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Ele não está apenas dizendo, eu estou no fundo e os apóstolos estão acima de mim. Agora aqui em Efésios está dizendo, eu sou o menor dos menores entre os santos, eu estou lá no fundo. Bem, você diz, talvez isso seja falsa humildade, que é tão comum. Talvez isso esteja dentro desses limites. E Paulo diz assim, embora eu seja o menor dos menores dentre todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar os gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Portanto, ele não é apenas o menor dos apóstolos, ele é o menor entre o povo de Deus, é o que ele está dizendo. Quando ele fala que é o menor dos menores entre os santos, ele diz, em toda a igreja, ninguém é menor do que eu sou o menor de todos. Mas você pensa, caramba, agora Paulo foi, nessa autoavaliação de si mesmo, ele foi embaixo, porque ele disse que na igreja inteira, ele é o menor. Mas você pensa que acabou? Não, Paulo piora. Ele diz assim, em 1 Timóteo 1,15, esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Você vê? Eu sou o menor dos apóstolos, eu sou o menor dos menores de todos os santos. Mas agora ele está falando sobre os pecadores. Ele diz, essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais, dos pecadores, eu sou o pior. Então, as palavras gregas, protos, significa eu sou o mais proeminente. Ele fala, na nossa tradução aqui, dos pecadores, dos quais eu sou o pior, ele está dizendo isso, eu sou o maior de todos os pecadores. Enquanto ele diz que é o menor dos menores dos santos, o menor entre os apóstolos, ele está dizendo, eu sou o maior, eu sou o mais proeminente, o pecador mais proeminente que existe. Então ele não apenas diz que ele é o menor dos apóstolos, ele não diz apenas que ele não era só indigno de ser chamado de apóstolo, ele continua e diz que é o pior entre o povo de Deus, mas ele não para aí, ele continua e diz, eu sou o pior de todos os pecadores. Um comentarista colocou isso dessa maneira, é irreal. Esses comentaristas que gostam de dar a opinião deles contrária ao que a Bíblia está dizendo, ele diz assim, na melhor das hipóteses, isso é patológico, isso que Paulo tem. Na pior das hipóteses, ou isso é irreal, ou isso é patológico. O comentarista não conseguia ver nada, não conseguia enxergar isso, a não ser com essas duas opções. Ou é irreal, ou Paulo não acha que é o menor dos apóstolos, o menor de todos os santos e o pior de todos os pecadores, ou então é patológico. Essas parecem ser as únicas duas opções. Então vamos olhar as opções que ele deu. Primeiro de tudo, vamos considerar a possibilidade disso ser apenas irreal, que significa que é um exagero piedoso, é uma postura espiritual falsa do apóstolo Paulo, dizer que ele é o menor dos apóstolos, ou dizer que ele é o menor dos menores entre todos os salvos, ou que ele é o principal dos pecadores. Claro que isso é um problema na igreja cristã. Claro que há pessoas que dizem coisas assim, eu sou miserável, eu não mereço nada. Mas aí se alguém pisar no pé da pessoa, a pessoa fica furiosa, porque ela não merece um pisão no pé. É óbvio que isso acontece. É óbvio que é comum as pessoas falarem, a gente acabou de cantar, Deus, eu não mereço nada de ti. Só para amanhã falar assim, Deus, por que isso está acontecendo?
Você não merece nada. Você já ganhou muito, mas você ainda está reclamando. Você acha que merecia mais? É óbvio que esse é um problema. Não há dúvida que existe a realidade de alguém declarar: eu sou menor de todos em Jardim da Luz, mas nunca agir assim, e ser tão sensível que vive machucado, porque na verdade acha que todos devem algo assim a ele, apesar de dizer: não, meu coração é só para servir. É óbvio que isso é possível, né? E eu acho que você poderia chamar isso de palavra espiritual inflacionada. Ou é essa falsa espiritualidade, ou acontece de maneira muito comum na nossa geração, palavra espiritual inflacionada. É gente que quer falar a respeito de algo e eles ficam exagerando, não é? Há pessoas que estão sempre falando sobre tudo ser uma bênção. O culto foi maravilhoso, o céu estava aberto, tudo assim é muito exagerado, não é? Eu sou um miserável, há um avivamento do Espírito Santo nesse país, há um avivamento no mundo, está acontecendo uma reforma. É uma inflação de palavras. Tudo é tão tudo é tão tudo é tão grande, tudo é tão incrível, e fica muito parecido com a inflação real, né? Em alguns países, e o Brasil viveu isso antigamente, e hoje acontece em tantos países como a Venezuela. Se um país imprime dinheiro, papel, não é, que não está de acordo com as verdadeiras riquezas que o país produz, quanto mais dinheiro ele imprime, mais o dinheiro menos vale, não é? Então, se você imprime muito dinheiro, eventualmente todo o dinheiro é desvalorizado que está no mercado, e você precisa de um carrinho de mão para comprar um pedaço de pão, um carrinho de mão de dinheiro, não é? Porque o dinheiro não vale mas nada. É exatamente o que acontece com esse tipo de exagero piedoso. Quando você fala assim: eu sou o pior, você é o maior, esta é a melhor igreja do mundo, esta é a melhor época, esse é o avivamento mais incrível, Deus está descendo com maior poder, porque você usa palavras exageradas. Depois de um certo tempo, você vai precisar de palavras mais exageradas para descrever o que está acontecendo. Porque se tudo é tremendo, as pessoas gostam dessa palavra, isso aqui é tremendo. Agora, se até um pedaço de pão é tremendo, aí já ficou difícil, porque quando você fala que uma coisa é tremenda, não quer dizer nada, não é? A palavra perde, você vê, a inflação da palavra tirou dela o seu poder, a sua capacidade. Quando você diz: o culto foi tremendo, ninguém sabe, o culto não deve ter sido nada demais, não é? É porque essa pessoa, ela usa essas palavras exageradas. Agora, quando realmente acontece algo tremendo, ela não tem palavra para usar. Ela gastou o vocabulário que existe. Assim, então o problema é que com frequência não há profundidade nessas declarações. Mas não é assim com o apóstolo Paulo. Sempre que o apóstolo Paulo faz essas afirmações, há uma profunda base teológica amparando aquilo. Aqui o apóstolo Paulo está falando sobre o fruto do Espírito e as obras da carne. Ele não está usando, o apóstolo Paulo nunca usa palavras desnecessariamente. O apóstolo Paulo nunca, em nenhum lugar, usa palavras inflacionadas. Se você olhar o contexto das afirmações de Paulo, o que ele vai falar logo depois de se gloriar somente na cruz, tudo é muito profundo. Nenhuma palavra que o apóstolo Paulo está falando é exagerada perto da realidade. Sempre ela está descrevendo com precisão a realidade. Portanto, as palavras são pensadas, as palavras são cuidadosamente escolhidas. Você vê que o início das cartas do apóstolo Paulo dá compêndios de conhecimento bíblico. As orações do apóstolo Paulo na Bíblia, apesar de não serem longas, você tem os maiores conhecimentos a respeito de Deus quando ele ora. Você vê, ele não usa muitas palavras, mas é muito profundo, porque cada palavra que o apóstolo Paulo fala tem um significado preciso. Isso não é apenas exagero, empolgação, frívola e sem conteúdo. Paulo não só cospe
palavras. Cada palavra de Paulo está apoiada num contexto que ele está explicando, que sempre é profundo, denso, grande. Então tudo que Paulo não é alguém que usa palavras inflacionadas, ou alguém que usa palavras de maneira vazia em relação àquilo que ele realmente é. Toda a vida do apóstolo Paulo aponta para o mesmo lugar. Paulo não diz assim: o meu desejo é conhecê-lo e ser conformado com ele no seu sofrimento. Isso não é uma palavra piedosa, entre aspas, do apóstolo Paulo. Outro dia alguém estava me dizendo assim: é muito difícil o ministério. Eu estava falando para a pessoa: para, não é difícil. Em que é difícil o nosso ministério? O apóstolo Paulo diz assim: foi revelado a mim que eu vou apanhar de cidade em cidade. Isso é difícil. É difícil a cada semana você saber que vai pregar e ganhar uma surra. Mas mesmo assim ele disse: eu quero conhecer, eu quero ter comunhão com os sofrimentos de Cristo. Paulo diz assim: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. A marca em grego é estigmas, não é? Eram as marcas das chibatadas que escravos levavam. É por isso que até hoje a gente fala: essa pessoa está estigmatizada, está marcada para sempre. Vem disso, ele diz: eu trago os estigmas de Cristo no meu corpo. Isso sim. Mesmo assim, Paulo, você vê, ele se regozija no ministério dele. Prisões muito mais, aflições. Ok, não há nada de irreal no que Paulo diz. Não há palavras inflacionadas. Ele não está dizendo que apanhava de cidade em cidade só para todo mundo achar: poxa, que incrível. Ele apanhava mesmo. Tudo é verdade. Ele não dizia: eu quero ter comunhão com os seus sofrimentos, só para quando ele sofresse ele começasse a reclamar. Não, ele estava preso em Filipos, apanhou. Ele estava preso em Roma. Ele escreve para eles e diz o quê? Eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Você vê, as palavras de Paulo têm um peso. Não há nada de real na vida de Paulo no que ele diz. Ok, a outra opção que a pessoa deu então é patológico. Então essa pessoa é doente. Exatamente disso que eu não gosto no cristianismo. É dito hoje pelas pessoas mais modernas: essa religião do verme, essa religião miserável, você conhece os hinos. Por exemplo, há um hino famoso que diz assim: ele dedicaria aquela cabeça sagrada a um verme como eu. A pessoa diz: não, está vendo? Isso é horrível, horrível. Isso é péssimo para a psicologia humana, para a psique humana. O homem precisa de autoestima elevada. Esse negócio do verme. Ou então John Newton, né, Amazing Grace, que diz: graça incrível, quão doce é o som que salvou um miserável como eu. Pessoas dizem: não é bom, tá vendo? Não gosto dessa coisa. Miserável, verme. Isso aí é ruim para a vida psicológica. Esse é o problema, essa ideia de que somos todos pecadores vis, miseráveis, perversos. Esse ensino do cristianismo, que não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, todos são maus. Isso é ruim, isso é muito ruim. Psicologicamente isso é prejudicial. Isso destrói a confiança, isso destrói o seu senso de quem você é, a sua identidade, o seu senso de valor, destrói a sua funcionalidade por dentro. Isso faz você não poder encarar a vida bem. Por quê? Porque você é miserável, verme. Isso não edifica a sua autoestima, e nossa identidade, o que nós somos, deve basear numa autoestima elevada. As pessoas dizem, né? A psicologia diz, porque você não vai ser capaz de sair e enfrentar o mundo com isso. Isso destrói a sua ousadia, isso destrói a sua coragem, isso destrói o seu equilíbrio, isso destrói a sua confiança. Essa teologia do verme, isso é péssimo para a psique humana, para a psicologia humana, para a formação da sua autoestima. Muitas pessoas diziam: essa é uma das razões pelas quais eu fico confuso, ou então o evangelho vai ser ministrado. É por isso que as pessoas misturam psicologia secular com o evangelho. Eles não gostam disso, eles querem ver uma outra coisa. Essa é uma das razões pelas quais eu deixei o cristianismo dessa forma e misturei ele mesmo com as ideias do homem. Agora, é verdade isso? Se Paulo não está apenas sendo irreal, mas patológico,
Então aqui está a pergunta: vamos usar Paulo como caso? Ele é sem ousadia? Paulo é alguém fraco? Paulo é alguém incapaz de enfrentar o mundo? Paulo é alguém que quando sofre desmorona? Paulo tem a psique dele esmagada por causa disso? Paulo é um homem frágil psicologicamente? Paulo é o homem mais forte que o mundo já viu. As pessoas que ensinam que a autoestima é nos fazer fortes e que essa verdade é nos fazer fracos, são fracas. Paulo é o homem mais forte que esse mundo viu. Paulo é o homem que pôde sofrer tudo que sofreu por amor a Cristo. E é o homem que pode, momentos que antecedem a sua morte por decapitação, dizer: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé, está tudo bem. Paulo é um homem que pode olhar para trás e dizer: terminei a carreira. É bom, não é? Poder olhar para trás e dizer: isso acabou. Ele pode olhar para o presente e dizer: eu guardei a fé. Ele pode olhar para o presente como quase ninguém pode e dizer: eu nunca abandonei o Evangelho, nunca o deturpei. Eu amava os Gálatas, mas eu disse a verdade para eles. Eu amava Pedro, mas falei. Eu nunca deturpei o Evangelho por ninguém. Eu amei as pessoas a ponto de apanhar todo dia para elas ouvirem a verdade de Deus e serem salvas. Eu amei os judeus a ponto de, se para eles serem salvos, ele usa aquela hipérbole, né? Eu queria tanto, eu amei tanto as pessoas que eram contra o Evangelho, que ele escreveu coisas como: eu digo com lágrimas que eles são inimigos da cruz de Cristo. Eu não digo isso ganhando um debate, não é? Paulo não era assim. Ele dizia: esses pregadores são inimigos da cruz, mas ele diz: eu digo chorando que eles são inimigos da cruz. Então Paulo pôde olhar para trás e dizer: eu combati o bom combate. Atrás de mim há uma vida de combates sem fim e eu combati eles. E ele olhou o presente e diz: eu terminei a carreira, eu guardei a fé, eu guardei a fé. E ele olhou para a sepultura, não é? Ele olhou para a morte e disse: está tudo bem. Você vê, ele é um homem que podia olhar para trás como ninguém pôde olhar para o presente e olhar para frente em paz. Então usa Paulo como um estudo de caso antes de nós continuarmos. Obviamente isso é terrível, isso é muito psicologicamente prejudicial. Ter essa visão de si mesmo vai nos fazer fracos psicológicos. E vamos perguntar a Paulo se isso é verdade, se essa ideia, se essa visão cristã da autoimagem inclui essa realidade. Eu não sou nada, eu sou o mínimo, eu sou o principal dos pecadores, eu sou o menor dos menores dos santos. Isso é verdade? Paulo não deveria ter sido ineficaz na sua carreira? Se essas verdades destroem a capacidade de você enfrentar a vida, ele não devia ter sido um fracasso? Não devia ter sido um fraco? Ele não devia ser alguém diferente de dizer assim: eu me glorio nas injúrias, eu sou considerado o lixo do mundo. Não, você vê, ele não está arrasado, ele não está psicologicamente destruído. Esse homem é fraco. Essas coisas forjaram isso. Paulo seria melhor se ele abraçasse as ideias da autoestima da nossa geração. Isso não deveria ter afetado Paulo. Então ele não deveria ter falta de confiança, falta de ousadia, falta de paz, falta de alegria. Mas nada disso falta ao apóstolo Paulo. Quando nós olhamos para a vida de Paulo, o que você vê? Você não vê alguém que você queria ser? A força, o poder, a capacidade, a mente, a capacidade de sofrer todas as coisas e dizer assim: aprendi a estar satisfeito, aprendi a ter abundância. Isso não me afasta de Deus. Aprendi a passar fome, mas eu não aprendi, eu passei fome, frio, andei nu, fui chicoteado. Quando olhamos para a vida de Paulo, o que você vê é exatamente o oposto da geração que mais cuida da sua autoestima, mas é fraca, totalmente fraca.
não é? A ponto de nós mesmos, nossa geração, ter criado a expressão mimimi. Tudo machuca. Fracos, fracos. Quanto mais doses cavalares de humanismo secular, mais fracos. Discurso de ódio, dizer qualquer coisa que aquela pessoa não concorde, não goste, ela não consegue ouvir, ela fica perturbada, ela não consegue mais ter, ela não consegue. Toda hora nas universidades tem grandes tumultos, porque alguém vai fazer um discurso e vai falar sobre uma tese que é oposta a que aquelas pessoas defendem. Elas não podem ouvir, elas não conseguem. Elas ficam desesperadas. Elas se sentem mal, incomodadas. É isso que essas doses cavaladas. Agora, o que Paulo tem, o que o Evangelho forjou, foram homens, todos eles foram mortos. Nós vemos um homem, Paulo foi um dos líderes, foi o líder mais ousado que esse mundo já viu. O homem mais feliz que você vai conhecer. Você pode ler tudo sobre todos os homens, você não vai encontrar um homem mais feliz do que o apóstolo Paulo. Diante da morte, diante do sofrimento, diante de perseguição, diante de traição. Há apenas um punhado de pessoas na história, eu diria, sendo generoso, que foram grandes como o apóstolo Paulo. É por isso que ele é considerado o águia do Evangelho. Não mais do que um punhado de pessoas sendo generoso, se é que já existiu outra pessoa como o apóstolo Paulo no mundo. Quero dizer, ele analisa, se você analisar um pequeno catálogo da história de Paulo, o que você vê, não há nada que diga, está vendo esse discurso do verme, do miserável, do nada, fez ele ter uma autoestima lá, que destrói a psique, sem ousadia, sem poder enfrentar. O que você vê, por exemplo, como está em 2 Coríntios 11, ele diz assim: fui encarcerado muitas vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, uma vez eu fui apedrejado. Nós sabemos que apedrejaram Paulo até achar que ele estava morto. 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte para outra, enfrentei perigos nos rios, perigos dos assaltantes, perigos dos meus companheiros, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome, passei sede, muitas vezes fiquei sem comer, suportei frio, suportei nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Verso 23 ao 25. Bem, alguém diz, ele é um homem frágil? Psicologicamente, o Evangelho, em vez de dar uma identidade forte, aí ele deu uma identidade na qual ele não podia enfrentar a vida. Paulo não disse para você ficar firme no dia mal, enquanto ele ficou fraco no dia mal. Paulo teve muitos dias maus em sua vida, até o último dia em que ele foi decapitado. E você pode pensar assim: não, mas esse que é o problema, a pessoa às vezes que não tem uma estima elevada, desenvolve uma síndrome de Marte. Mas leia o livro de Atos. Paulo não tem síndrome de Marte. Ele não quer morrer, sofrer. Ele não busca essas coisas. Quando você lê o livro de Atos, há muitas coisas interessantes a respeito do apóstolo Paulo. Ele, por exemplo, é um cidadão romano. E ele é um cidadão romano de alto estirpe, porque ele é um cidadão romano de nascimento. Quando no mundo, a maior parte das pessoas que eram cidadãs romanas compravam o direito de ser cidadão romano, pagavam, não tinham nascido. Mas Paulo nasceu cidadão romano. Então ele nunca podia ser preso sem um julgamento, nunca. Um cidadão romano não podia ser preso sem um julgamento justo. E não podia sofrer nenhum castigo sem um julgamento. Mas a gente vê que ele sofreu várias vezes. E ele não diz nada sobre isso, sobre ele ser romano. Ele é espancado. Outras vezes você vê que ele diz, como em Filipos: eu sou um cidadão romano, vocês me prenderam sem um julgamento. E você vê que todo mundo fica desesperado,
Porque as próprias pessoas que prenderam ele não eram cidadãos romanos de nascimento, eles sabiam quão grave era o crime deles, e todo mundo fica assustado. Agora, por que Paulo fazia isso? Por que ele não fazia sempre isso? Por que eu entrar numa cidade e ele logo não falava: eu sou cidadão romano? Cidadão romano, não, cuidado, hein? Vou falar aqui, mas cuidado com o que vocês vão fazer aí, porque não sou qualquer um, não. Sou de família importante, sou cidadão romano. Por que ele não falava? Porque Paulo falou isso só algumas vezes, porque dependia se isso ia ajudar ou não a igreja, dependia se isso ajudava o evangelho a ser propagado, dependia se isso ajudava os cristãos naquela cidade. Paulo não usaria isso a não ser que ele achasse que isso seria o melhor para o evangelho naquele local, seria melhor para o evangelho, se ele achasse que seria melhor para o evangelho naquele local, ele não usar essas prerrogativas, ele não usava, ele nunca pensava: eu vou usar isso porque eu não quero apanhar. Ele nunca fez isso. Ele sempre pensava: é o melhor para a igreja, vai ser o melhor para o evangelho, se for, eu posso usar isso, se não for, eu vou apanhar, porque o que é melhor para o evangelho é melhor para mim. Então você vê, Paulo não tinha um desejo de morte, Paulo não tinha um complexo de Marte. Aqui está um homem que diz: eu não sou nada. Existe algo na carreira dele que você não inveje? Existe algo na carreira de Paulo que você não queria que fosse sobre você? O conhecimento que Paulo tem de Deus, o contentamento que ele tem sobre as mais terríveis torturas, a paz que ele tem nas cadeias mais imundas que já existiram. Não tem alguma coisa em Paulo que você não inveje? Existe alguém nessa sala que chegará à estatura do apóstolo Paulo? Me mostre um humanista secular que você colocaria no lugar de Paulo. Freud? Você colocaria? Que vida você inveja? Que vida você queria ter? Que vida você queria emular? Quem? Que humanista secular você colocaria no lugar de Paulo? Que proponente do humanismo secular você colocaria no lugar dele? Então, você diz: bem, o que está acontecendo aqui? Eu vou lhe dizer o que está acontecendo. Você não pode colocar o que Paulo diz sobre ser nada contra tudo o que ele diz sobre e a Bíblia diz sobre o que o ser humano é, sobre a dignidade dos seres humanos feitos à imagem de Deus. Não podemos simplesmente dizer: olha, pregue isso e diga, ele está contradizendo tudo o que ele diz, o que a Bíblia diz sobre o valor do ser humano por ter sido criado à imagem de Deus, e assim por diante. Não. O que ele está fazendo? Bem, aqui está o ponto. Talvez essa ideia de que ele não era nada, que ele é um pecador, talvez ele não tenha prejudicado sua autoconfiança, pastor, mas ele prejudica a minha. Talvez esse ensino não tenha destruído a autoconfiança dele, a capacidade dele enfrentar tudo, mas destruiu a vida. Eu acho triste você chegar à conclusão de que a Bíblia te atrapalha, mas pode ser. Mas aqui está a resposta. O que Paulo diria se você dissesse isso para ele? Não é? Paulo, o que tu ensina pode não ter prejudicado você, mas me prejudica. Isso me machuca. Paulo diria: não, a religião, como você está vendo, me machucou também, porque eu também tentei ser alguma coisa por mim mesmo. Eu fui o maior de todos os fariseus. Eu fui irrepreensível segundo as tradições do meu povo. Eu tentei também. Eu tentei edificar a minha autoestima sendo o melhor, sendo o maior, e eu fui o melhor, fui o maior. Eu fui tão zeloso que eu persegui a igreja, arrastei pessoas. Quando eu era dirigido por um senso de construir a minha identidade, o meu valor, o meu currículo, eu fui essa pessoa. Se alguém esbarrasse no meu grande ego, eu ficava muito chateado. Eu fui essa pessoa.
minha religião me impediu de admitir que eu era o maior dos pecadores. Queridos, admitir que você não é nada é o fim da religião, não é o começo da religião. Toda religião é o homem tentando mostrar que ele é alguma coisa que vale a pena diante de Deus, que é digna. Desde quando Paulo diz, eu não sou nada, ele não pode querer dizer, eu não tenho nenhum valor, eu não tenho a imagem de Deus, eu não absolutamente nenhuma dignidade, eu sou como uma pedra, um cuspe, eu sou como um excremento. Não é isso que ele está dizendo. Não é assim que a Bíblia descreve o que o ser humano é. Uma pessoa religiosa não tem como dizer eu não sou nada. Uma pessoa humanista secular não tem como dizer que ele não é nada, porque toda a sua identidade é baseada nele mesmo. Uma pessoa religiosa não se sente como nada, porque não admite, não vai nunca poder dizer, na verdade, que ela é um nada, mas o tempo todo ela está tentando provar que ela é alguma coisa, porque no fundo ela sabe que ela não é o que ela diz que é. Ela está sempre tendo que provar ao mundo, e provar para Deus, e provar para todo mundo que ela tem um valor, que ela tem uma dignidade, que ela tem uma importância. Realmente, uma pessoa religiosa não vai afirmar nunca não sendo nada, ou um humanista secular, mas eles vão ter que viver a vida inteira tentando provar que são alguma coisa, porque no fundo eles sabem. Em vez disso, Paulo, durante um tempo, dizia, eu sei que eu sou alguém, eu obedeço à lei, veja como eu obedeço os 10 mandamentos. Ou nós podemos dizer, veja, infelizmente, mesmo sendo cristão, veja como eu vou à igreja, veja o que eu fiz, veja como eu sirvo as pessoas, olhe para os meus filhos, veja como eu criei uma família boa. Você anda freneticamente tentando provar que você é alguma coisa. Você pode dizer que a admissão de que é nada seria destrutivo para você, mas você tem que lutar o tempo inteiro com a sensação de que você não é nada mesmo, que você tem que provar às pessoas que você é alguma coisa. É como o Rock dizendo no primeiro filme que eu quero pelo menos ficar em pé até o 10º round para mostrar que eu não sou um nada, para mostrar que eu sou alguém. Essa coisa de provar que nós somos alguém, não é? Então você vê, só o Evangelho pode fazer um homem dizer que não é nada e ser cheio de paz, cheio de capacidade, ousadia para enfrentar o mundo, a vida, a morte. A segunda coisa, para encerrarmos, aqui está a coisa interessante. No outro lado de Paulo, ele diz, eu não sou nada, mas ele diz assim, no versículo 4, a gente olhou o 3, analisamos o 3, agora o 4, cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a sua própria carga. Todo lugar que Paulo diz essas verdades, eu sou o menor de todos os santos, eu sou o principal dos pecadores, eu sou o menor dos apóstolos, no minuto seguinte ele diz, no entanto, foi-me dada a graça de pregar o evangelho aos gentios. Você vê, ele diz, eu que sou o menor entre os menores dos santos, de todos os santos, no entanto, foi-me dado a graça de pregar o evangelho aos gentios, a mim e a você, ao mundo inteiro. Nós somos resultado do trabalho do apóstolo Paulo. O apóstolo assim, ele diz em 1 Timóteo, eu sou o pior dos pecadores. No entanto, logo ele vai dizer, sigam o meu padrão, sede meus imitadores. Não é engraçado? Paulo que diz, eu sou o pior dos pecadores, continuamente diz, me imite, sofra comigo, seja como eu. O que está acontecendo? Não parece muito humilde, não é assim? Você dizer, eu sou um nada, me imitem, sejam como eu sou. O evangelho é diferente, quer dizer, o evangelho não tem nenhuma relação com o humanismo secular, nem com qualquer religião. Por quê? Cada pessoa tem medo de ser um nada, cada ser humano tem, cada pessoa tem medo de não sermos realmente nada. O que a gente faz? Nós tentamos
no meio que nós vivemos, provar ao grupo que nos interessa de que nós somos interessantes, importantes, e tentamos como um louco esconder o fato de que nós não somos nada. Nós ficamos tentando esconder as nossas deficiências, as nossas fraquezas, para que as pessoas pensem que nós somos alguma coisa. É por isso que nós não gostamos de ficar perto de quem faz alguma coisa melhor do que nós. Nós somos de uma cidadezinha que a gente é homogêneo, a gente é um gênio. As pessoas acham que a gente é o Einstein na nossa escola lá, a gente é o fera. A gente vai para uma universidade, vai para algum lugar onde a gente começa a perceber que tem um monte de gente que é muito mais inteligente que nós. Isso incomoda, não é? Porque lá naquele lugar onde todo mundo era médio, eu estava parecendo muito grande, mas agora eu fiquei pequeno. E a gente diz, muitas pessoas assim, elas vão para grandes cidades, saem de cidades pequenas, ou então vão para a universidade, e a pessoa diz, olha, eu vivia numa cidadezinha, ou então eu era papai e mamãe em casa, eu tinha uma mentalidade muito pequena, eu tentava me adaptar àquilo, eu tentei ser aquela coisa menor, mas então eu mudei para uma cidade grande, ou então eu entrei na universidade, agora eu tenho minha própria autoestima. Eu sabia quem eu sou, eu gosto de mim como eu sou, eu gosto de mim como eu sou. Mas aí você vê ele na universidade, ele é exatamente igual a todo mundo que ele quer parecer importante. Ele diz que agora ele pensa por ele mesmo, mas ele pensa igual a todo mundo. Ele pensa igual o professor, igual a todos os alunos, ele não pensa por ele mesmo de jeito nenhum. Ele simplesmente está tentando naquele ambiente que as pessoas acham que ele é alguma coisa. Você vê, o que realmente ele fez foi escolher um pequeno círculo de pessoas diferente. Era a sua cidadezinha, era como a sua família pensava. Agora ele escolheu um outro grupo de pessoas e ele é moldado totalmente por aquele grupo. Agora você tem um pequeno círculo liberal e você quer parecer para eles muito liberal, para eles se admirarem, para achar que você não é um nada. Então você se veste como eles, você é totalmente escravizado pelas ideias deles. Você às vezes até tem que exagerar para não ser assim. Paulo diz, não se compare aos outros. Eu estou fora disso. Eu sou totalmente fora disso. Porque por um lado, eu sei que eu não sou nada. Então por que eu me compararia a alguém? O que significa dizer não sou nada? Significa que eu sei que eu não passo de alguém que merece apenas a ira de Deus. Não há nada que eu faça que me tiraria dessa condição. Então o que eu faço que poderia realmente ser bom? Significa que sem Ele eu não posso fazer nada. Significa que quando Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, Ele quis dizer o que disse, eu não posso nada. Como eu disse, todos nós temos que... O Evangelho nos leva a ser como Paulo. O apóstolo Paulo fala sobre as suas... Ele diz assim, ele fala sobre as suas fraquezas. Eu sei que eu sou fraco. As pessoas gostam de imitar e falar igual Paulo. Eu sou fraco, mas logo depois Paulo diz, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele nunca fica só no... Você vê, ele diz, eu sou o pior de todos os pecadores, ou sou o menor de todos os, mas foi-me dada a graça. Eu sou o menor de todos os apóstolos, mas ele diz, mas trabalhei muito mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus em mim. Eu continuei sendo nada, mas essas coisas foram feitas pela graça. Isso significa que eu estaria perdido e parei de tentar ser alguma coisa ao me comparar. Ele diz, sem Ele eu não posso nada, mas eu posso tudo naquele que me fortalece. E aqui está a grande coisa. O que significa ser cristão? O que significa ser cristão é que você está finalmente disposto a admitir que você não é nada. Quando você admite que não é nada e é levado pelo Pai através do Espírito a Cristo, você diz, nada trago em minhas mãos, somente a tua cruz eu me apego, a tua justiça, a tua beleza, ao que tu és. Então o que acontece é que a justiça dele é transferida para a sua conta. É sobre isso que é o livro dos Gálatas. O que significa que um cristão, e somente um cristão, percebe que não é nada, e ainda assim nele é tudo. Que ele é o principal dos pecadores, no entanto, o que me espera é uma coroa de glória.
O que significa que você vê o seu nada e a grandeza de Cristo ao mesmo tempo. Então você pode dizer: eu sou fraco, mas eu posso tudo naquele que me fortalece. Posso sofrer isso. Deus não vai tirar o espinho. A graça dele me basta? Basta. Não só para me suportar o espinho. Eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, nas injúrias, nos socos, nos chicotes. Eu vou me gloriar. Porque se isso faz o poder de Cristo se manifestar em mim, então todo mundo todo mundo diz: olha, dependendo do meu pequeno círculo de pessoas em que eu sou comparado, as pessoas dizem: eu não me importo com nada, eu sou independente, eu penso por mim. É mentira. Ele tem um grupo de pessoas que ele se importa. E se aquelas pessoas, aí ele começa a falar igual a elas, se vestir igual a elas, e se aquelas pessoas de alguma maneira rejeitarem, acharem que ele é menor do que ele está tentando se colocar, ele fica arrasado, não é? Todo mundo está fazendo isso, a menos que seja Deus que olhou para você e diz: eu amo você, meu filho, você é importante para os meus olhos. O que Paulo está dizendo é que isso é o suficiente para você ficar de pé contra o mundo. A opinião de Deus, o amor de Deus, o julgamento de Deus, que é o árbitro da sua identidade. Paulo está dizendo: eu tenho uma nova identidade, eu me glorio nela, ela vem totalmente de Cristo. As pessoas podem me achar o lixo do mundo, mas eu não estou arrasado, porque Deus não acha que eu sou o lixo do mundo. Ele na eternidade me escolheu para sofrer, para pregar, para ter o privilégio de conhecer o seu filho, para viver para a glória dele. Isso é que forma a minha identidade. Caso contrário, você estará olhando para aquele grupo, não importa qual, aquele pequeno grupo, e vai se sentir um nada se não estiver cumprindo o padrão deles. Ou se sentir algo se você estiver cumprindo o padrão, mas você nunca vai poder ser humilde e altivo ao mesmo tempo. Você vê, só o Evangelho faz alguém não ser nada em si mesmo e ter a ousadia, a paz, a alegria que o apóstolo Paulo tem. Ele está falando sobre a identidade que o Evangelho forma. Há uma sensação de nada e uma sensação de grandeza. Eu não sou nada, no entanto, agora eu sou um com Cristo. Eu sou co-herdeiro de todas as coisas. Como resultado, se você não entender o Evangelho, você não entende a identidade cristã. Você nunca vai entender alguém igual ao apóstolo Paulo. Você vai entender: não, o que ele diz vai destruir a sua autoimagem, ele vai ser fraco, mas ele é forte. Veja o que Paulo está fazendo. Ele diz: não sou nada, mas me orgulho de mim mesmo. No sentido, em que sentido? Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, porque tudo que ele é flui de Cristo. Não cabe comparação. Pois cada um deverá levar sua própria carga. Ele diz: olha, eu sou o menor dos apóstolos, mas sou o mais bem sucedido. Não é incrível? Não é incrível o que a graça faz? Eu sei o pior, mas o que alcançou mais pessoas. Ele diz: eu sou o pior pecador do mundo, mas sei de meus imitadores como eu sou de Cristo. Não é incrível o que a graça faz? Paulo diz: ele salvou alguém como eu para mostrar quão grande é a sua graça. Não é incrível? Como você pode fazer isso? A autoimagem do mundo, do humanismo, fica totalmente sem norte diante dessa realidade. Antes de tudo, se alguém está dizendo: eu não sou nada, as pessoas iam dizer para Paulo: você não devia falar assim, você não é um nada. Não fale isso, isso vai destruir você. Mas essa mesma pessoa, quando ouvisse Paulo dizendo: sei de meus imitadores, iam dizer: não fala assim, que é isso? Isso não é bom não, você falar assim, as pessoas vão ter uma imagem errada de você. Não é bom você falar para as pessoas te imitarem. Você não pode falar que é um nada, você tem que acreditar que você está bem,
porque senão isso é traumático. Você nunca terá coragem que você precisa. Mas na verdade, você vê, as pessoas vivem com 1000 traumas, porque elas não podem olhar para elas como elas são de verdade. Quando você pode olhar para você sem as folhas de figueira, como Deus te vê, você tem coragem de olhar para o seu pior e confessar ele para Deus. É isso que o Evangelho faz. Você não precisa mais de racionalizações. Você não precisa chamar o que você tem com nomes que não são os nomes que Deus dá. Por outro lado, quando alguém diz, Deus está trabalhando através de mim, me imite, como Paulo está dizendo, as pessoas vão achar que é um tipo de autoimagem extravagante. Você não deve falar isso não é certo. Ou seja, você nunca será capaz de se deleitar com a grandeza do que você é em Cristo, sem orgulho e sem comparação. Você vê, Paulo diz, eu posso olhar para mim mesmo e ter essa satisfação, sem orgulho, porque eu não me comparo a ninguém. Eu não sinto isso porque, ao me comparar com alguém, eu achei que eu era alguma coisa. Ou de admitir o seu nada sem o Evangelho. Quando você pode admitir o seu nada sem o Evangelho, você pode se alegrar com o que você é em Cristo, ou se gloriar no que você é, como Paulo vai dizer logo na frente, eu me glorio somente na cruz, eu me gabo da cruz, do que a cruz fez com esse miserável pecador. Então Martinho Lutero coloca isso perfeitamente no seu comentário sobre a Epístola aos Gálatas, que é uma das obras mais importantes da história da igreja. Paulo, quando está falando sobre Lutero, exatamente sobre esse momento aqui, ele diz, então agora podemos certamente pensar, embora eu ainda peque, não me desespero, porque Cristo vive, que é tanto a minha justiça quanto a minha vida eterna. Nessa justiça eu não tenho pecado, nem medo, sem consciência culpada, sem medo da morte. Eu sou de fato um pecador nesta vida, mas em minha própria justiça. Mas tenho outra vida, outra justiça acima desta vida, que está em Cristo, o Filho de Deus, que não conhece pecado ou morte, mas é a justiça eterna e vida eterna, e o poder da graça que opera poderosamente em minha vida agora. Você vê, Lutero está dizendo a mesma coisa, eu sou nada e no entanto eu me alegro, sem me comparar a ninguém com o que eu sou. Eu posso me orgulhar do que a cruz fez, por causa de tudo que Cristo é, que foi atribuído a mim. Deixe-me aplicar isso, porque temos que tomar da Santa Ceia. Primeiro, se você é cristão, não acho que apesar de crer no Evangelho, você está preso. E é o que acontece com as pessoas no meio disso tudo. Você tem que estar num lugar ou no outro. Ou o Evangelho te dá uma identidade, ou você vai tentar uma identidade no humanismo. Você sabe o que o Evangelho faz? Nos dá identidade em Cristo. E o mundo vai tentar construir a sua identidade em você mesmo. É um horror, não é? Olha, o mundo que mais falou sobre autoestima, olha os resultados. Enquanto alguém critica você, você não tem força emocional. Se alguém te maltrata, você não tem força emocional, porque você está esquecendo o Evangelho. E você vai dizer, não me importo com nada, mas vai passar a noite se virando na cama. Aquela coisa vai continuar se remoendo na sua cabeça. Você vai continuar tendo que falar a respeito daquilo. Você vai dizer, não me importa se as pessoas me consideram o lixo do mundo, mas você vai ter que falar sobre isso o tempo todo. O apóstolo Paulo não era assim. Por outro lado, você não está se regozijando significativamente no fato de que para Deus você é tudo em Cristo. Porque os que dantes conheceu, a esses predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Isso domina a sua identidade.
você, sem se comparar a nenhum outro ser humano, pode sentir a grandeza disso sobre a sua vida. E quando você pensa que Jesus se perdeu para você ser salvo, ou seja, ele experimentou a perdição que era a sua perdição. Quando você pensa que ele perdeu o seu pai, não é? A única vez na Bíblia que Jesus chama Deus de Deus é quando a comunhão com o Pai é rompida. Ele fala Pai Santo, mas ali só, meu Deus, por que me desamparaste? Você sabe que isso aconteceu. Quando você vê essa grandeza, você tem, sem se comparar a ninguém, porque você não é nada em si mesmo, essa força, não é, invencível operando em você. Porque quando você vê que ele perdeu todas essas coisas para que você fosse a imagem dele, isso é imenso. Você pode olhar para si mesmo e ver o que a graça está fazendo e se orgulhar em si mesmo no que a cruz está fazendo, no que a graça está fazendo. Como a sua identidade é totalmente baseada em Cristo, e porque é totalmente baseada nele, não há comparações. Você pode ser um nada e ainda ser o homem mais confiante do mundo, ser um nada e aí no mundo todo achar que você é o lixo e você poder dormir. E você vai ver que nunca, em momento algum da caminhada cristã, você vai se comparar a ninguém. Era o que o apóstolo Paulo fazia, é o que nós fazemos. Como não se comparar a ninguém? Você vê que o último versículo, que nós não vamos poder falar muito, ele diz assim: porque cada um levará a sua própria carga. Todos nós chegamos no Evangelho em pontos diferentes. Nós tivemos criações diferentes, experiências diferentes, tínhamos problemas específicos diferentes. O que a Bíblia diz é que todos os homens regenerados vão estar sendo transformados de um grau de glória para outro, mas que a minha vida espiritual nunca deve ser comparada à de outra pessoa. Por quê? Porque cada um leva a sua própria carga. Cada um foi tomado por Deus. O apóstolo Paulo num ponto, com uma história, Pedro com outra. Às vezes, alguém que parece, aparentemente, espiritualmente, está abaixo de mim, ela começou num nível de dificuldades tão maior, que ela cresceu muito mais do que eu no último ano. Ela foi transformada de um grau de glória para outro grau de glória, muito mais do que eu. Portanto, a comparação é totalmente inútil, fútil. Nós nunca comparamos nossa vida espiritual, nós comparamos ela somente com Cristo. E quando comparamos com Cristo, tudo muda. Você vê, o apóstolo Paulo é o homem com o maior conhecimento de Deus que existiu. Se ele se comparasse com qualquer outra pessoa, ele ia dizer o quê? Não preciso mais estudar, não preciso mais conhecer. Quem conhece como eu? Mas você vê, ele só olhava para Cristo e ele diz assim: o meu desejo é conhecê-lo. É por isso que ele diz: nós nunca nos comparamos a ninguém. Cada um de nós leva a sua própria carga. Cada um de nós sofreu determinadas coisas na infância, na criação. Cada um de nós se envolveu com o pecado de uma maneira diferente. Não é assim? Vai ter que, aquilo é um problema para aquela pessoa que não é para o outro. Se você se expõe à pornografia, você vai se arrepender, mas você não vai poder apagar dos seus neurônios a pornografia que você se expôs. Aquilo vai ser um problema com o qual você vai ter que estar com toda a armadura de Deus. Mas quem não se expôs, não vai. Cada um tem uma história, você vê, cada um tem uma carga, e vai ter que levar a sua carga. Não adianta se comparar com as outras pessoas. O Evangelho é suficiente para todo mundo. Todo mundo vai crescer, todo mundo vai se tornar mais parecido com Cristo, mas nunca nós não vamos comparar com ninguém, senão nós paramos. Ou então nós paramos por orgulho, ou achamos que devíamos estar no nível de outra pessoa. O que Paulo diz é o seguinte: eu não me comparo a ninguém, nós não nos comparamos a ninguém.
Nós olhamos para Cristo. Então, em vez de eu me comparar com o outro e pensar, eu sou a pessoa que mais conhece, não preciso conhecer mais, eu só me comparo a Cristo e digo, eu tenho que mudar de um grau de glória para outro grau de glória. Eu quero que o Espírito Santo que faz isso, né? Nós não nos transformamos, o Espírito Santo nos transforma de um grau de glória para outro. Cada um de nós está levando a sua própria carga, cada um de nós foi chamado por Deus, tendo vivido a vida que vivemos, que foi sob o auspício de Deus também, não é? A nossa vida antes de sermos chamados. Deus podia chamar Paulo antes de ele matar Estevão, mas não chamou. Agora isso fazia parte da carga de Paulo. Cada um vai ter que levar a sua carga. Paulo vai ter que carregar a carga de que ele matou Estevão. Ele diz, eu sinto, eu persegui mulheres, crianças. É a carga dele. E o evangelho vai ser suficiente para ele ter paz, gozo, alegria. Apesar disso não ser um impedimento para ele. Não adianta nós contarmos a nossa própria história como se ela fosse um problema. Não, é a sua carga. Cada um vai ter que levar a sua carga. Josemar teve uma vida, você teve uma vida. Cada um de nós teve um passado antes de sermos chamados por Deus. Ele tem várias marcas que o pecado faz em nós. São diferentes. Portanto, você não deve se comparar a Josemar, nem Josemar deve se comparar a você. Todos nós devemos nos comparar a Cristo. E nos comparando a Cristo, talvez o homem que nós mais admiremos, que é o apóstolo Paulo, está tão distante que ele diz, o meu desejo é conhecê-lo. O meu desejo é ser transformado mais e mais no que ele é. Porque ele não se comparava. Se ele se comparasse, ele ia dizer, eu não preciso mais. Ninguém na igreja é como eu. Ninguém na igreja conhece Deus como eu. Ninguém sofreu como eu. Ninguém demonstrou mais amor a Cristo do que eu. Ninguém. Eu sou o maior de todos os santos. Mas o que Paulo está dizendo é o seguinte, eu nunca me comparo. Só Cristo, eu olho somente para Cristo. Eu não trago nada, eu olho só para Ele. E eu carrego a minha carga. Cada um de nós é assim, temos cargas diferentes. Portanto, nós não nos comparamos a alguém para pensarmos se estamos crescendo ou não estamos crescendo. Nós nos olhamos para Cristo. Nós podemos estar muito atrás do apóstolo Paulo, mas onde Deus nos pegou e nos levou, Ele está, se nós de fato estamos em Cristo, está nos transformando de um grau de glória para outro grau de glória. Às vezes alguém que parece mais maduro espiritualmente, esse ano andou mais devagar do que alguém que parece menos maduro, porque ele foi pego, não é? Ou estava num estado anterior muito mais distante, e naquele ano ele cresceu muito mais do que o outro. Mas comparando, não parece, porque você vai ver alguém que parece mais maduro e outro menos maduro. Paulo diz, nós nunca nos comparamos, todos nós olhamos para Cristo, e então nós somos transformados ao contemplar a glória de Cristo, como ele diz em 2 Coríntios, a glória de Deus na face de Cristo. Nós somos transformados de um grau de glória para outro, mas nós não olhamos para o lado, e todos nós temos que carregar a nossa carga, e o Evangelho é suficiente para nos dar essa autoimagem e essa identidade somente em Cristo para todos nós. Não importa se você mandou matar pessoas como eu mandei, se eu perseguiu a igreja como eu persegui, se odiou a Cristo de maneira tão explícita como eu odiei, já que todos odeiam Cristo, odeiam Deus se não são chamados, mas eu fui de uma maneira mais explícita. Eu vou ter que carregar isso, essa carga, as minhas cargas, você é a tua carga. Mas o Evangelho, nunca diga que o Evangelho não é suficiente para a sua carga. Cada um vai levar a sua carga, e o Evangelho será suficiente para todos nós. Logo na frente ele vai começar a falar a respeito do que? Se gloriar somente na cruz de Cristo, na qual eu estou morto para o mundo está morto para mim. Você vê, quando você olha para Cristo, é claro, nunca você vai poder olhar para Cristo e dizer diferente algo de que você não é nada. E ao mesmo tempo, quando você olhar para Cristo, é o que o Evangelho faz, você sabe que você é tudo nele, que nele você tem todas as coisas, todas as sortes de bênçãos espirituais. Pensa nas bênçãos, toda a sorte de bênçãos espirituais, a paz de Deus, a alegria de Deus, o gozo de Deus, a comunhão do Espírito Santo. Você tem tudo. Você vê que a identidade cristã é um enigma para o mundo. É por isso que os dois versos tão próximos parecem um paradoxo. E forja homens como o apóstolo Paulo, a cruz, o Evangelho. E se nós somos chamados por Deus, a nossa identidade vai ser formada pelo Evangelho.
O livro de Gálatas vai falar sobre várias coisas que o Evangelho faz em nós. Aqui está falando sobre a formação da nossa identidade. O Evangelho, não há uma área da nossa vida que ele não vá lá e mude tudo e faça tudo totalmente diferente do que era quando nós éramos simplesmente homens naturais, vivendo centrado nas mesmas coisas que são a base do humanismo secular. Vamos ficar de pé, vamos orar. Come to me,